Senhor, eu preciso de um milagre. Do pastor Benny Hinn. Você vai para a Flórida. Dick Gadd não sabia o que fazer em seguida. A operação de reconstrução da bexiga fora um sucesso. Mas naquela ocasião, em fevereiro de 1992, ele estava em casa, em Myrtle Beach, com uma das mãos deformada devido às complicações. E agora isto. Diagnosticaram que tinha câncer nas costas. No verão anterior, porém, algo extraordinário começou a acontecer. Alguns dias depois do diagnóstico inicial dos tumores na bexiga de Dick, o telefone tocou tarde da noite. O irmão mais novo de Dick, John, estava telefonando de Elkes, West Virginia. Queremos que saiba que estamos orando a seu favor, disse ele a Judy, esposa de Dick. Depois perguntou: vocês já ouviram falar dos serviços dirigidos por Benny Hill? Está querendo dizer Benny Hinn? Sim, esse é o seu nome. Um amigo me falou dele. Dick e Judy tinham assistido nosso programa de televisão algumas vezes. John disse: se Dick quiser ir, eu levo a um dos serviços. Na manhã seguinte, Cherry, sobrinha de Judy, chegou à casa dos Gadd com o marido. Eles haviam viajado a noite inteira, desde West Virginia, para orar por Dick. Cherry entregou a Dick uma bolsa cheia de fitas cassete. Você precisa ouvir essas mensagens, disse ela. São de um ministro da Flórida chamado Benny Hinn. O casal ficou apenas cerca de 2 horas e voltou para casa. Naquele outono, em novembro de 1991, Kim Edel, uma jovem que Dick e Judy jamais haviam conhecido, telefonou de West Virginia para dizer que ela soubera da condição de Dick por um dos membros da família. Kim disse que estava orando com Dick pela sua saúde. Em março de 1992, Kim telefonou da casa da mãe de Dick e disse: todos estamos indo para Myrtle Beach. Vamos levar você até a Flórida, para o Centro Cristão de Orlando. Em vista de sua condição estar cada vez pior. Gadd não tinha certeza de poder fazer a viagem, mas a mulher afirmou: você não tem escolha, vai para a Flórida. Dick disse: como o nome deste ministério havia sido mencionado tantas vezes, Judy e eu decidimos ir. 11 pessoas fizeram a viagem para Orlando, em 2 caminhonetes, no fim de semana do dia 21 de março de 1992. Ela tomou a sua mão. Assistimos ao serviço da manhã de domingo. Eu jamais tivera uma experiência como aquela, lembra Gadd? Era com certeza diferente de qualquer igreja metodista ou batista que frequentara. No domingo à noite, Dick, Judy e seus amigos estavam sentados aproximadamente na 3ª fila do auditório. Esta era a primeira vez que eu levantava a mão para o Senhor na igreja. Minhas inibições pareceram desaparecer, diz Dick. O serviço tinha quase terminado, e Dick estava começando a pensar que aquela não era sua noite de receber um milagre. Depois que acabei de pregar naquela noite, eu disse à congregação: vamos orar para que Deus cure você esta noite. Se precisar de cura, quero que coloque a mão naquela parte do seu corpo que precisa ser curada. Dick colocou a mão nas costas. Judy estendeu o braço e pegou na mão deformada dele. Enquanto o pastor Hinn estava pregando, senti uma nuvem cair sobre mim e envolver todo o meu corpo, do alto da cabeça até a planta dos pés, diz Gadd. Dick foi para a frente do auditório, onde um grande grupo de pessoas se reunia para orar. Dick estava de pé, com as mãos levantadas para o céu, quando o recepcionista lhe perguntou: você foi curado? Gadd respondeu: não tenho certeza, mas alguma coisa aconteceu. Ele contou então ao recepcionista que uma nuvem branca o cercara como uma fronha.
Qual era o seu problema? Perguntou o homem. Tinha câncer nas costas, disse Dick. O recepcionista levou Ged direto para a plataforma. Antes que eu pudesse orar por ele, a unção poderosa de Deus o tocou e ele caiu prostrado diante do Senhor. Nada como aquilo jamais me acontecera, Dick lembra. Depois do serviço, os Ged e seus amigos foram para um restaurante, a fim de conversar sobre a reunião, sem compreender o que havia ocorrido. Durante a conversa, Judy se voltou para o marido e disse: "Deixe-me ver sua mão." Dick estava tão ocupado, discutindo o serviço, que pensou: "Não me amole, estou falando." Mas depois de mais 2 pedidos da mulher, Dick colocou a mão na mesa. Ambos olhamos para minha mão surpresos. Os dedos não estavam mais retorcidos, nem tampouco separados. Minha mão fora totalmente curada, diz Dick. O relatório radiológico. Os Guedes se rejubilaram durante toda a viagem de regresso a Myrtle Beach. "Sei que estou completamente curado", disse Dick. "Não há necessidade de voltar ao médico." A seguir acrescentou: "Por que devo submeter Deus a provas?" Dick não cria que Deus fosse curar a sua mão e deixar que o câncer o destruísse. Vários meses depois, no dia 7 de outubro de 1992, Ged esteve envolvido num acidente automobilístico. "Me bateram no carro por trás", diz ele. Depois de uma radiografia, os médicos acharam que eu devia fazer um MRI, estudo radiológico de imagens cerebrais, obtidas por ressonância magnética, a fim de examinar a vértebra contundida. Desde que o seguro do meu carro pagaria as despesas, consenti em fazer o que pediam. Ged orou dizendo: "Senhor, não deixes que apareça nada. Use os exames para glorificar o teu nome." No dia seguinte ao exame, o médico chamou Ged e falou: "Tenho boas notícias para você. A massa desapareceu. É difícil de explicar, porque o câncer não se comporta assim." O informe radiológico diz: a massa de tecidos macios, anteriormente associada com as vértebras torácicas T8 e T9, já não é visível. Os sinais característicos dessas vértebras também mudaram e já não são compatíveis com um caso de malignidade. Essa é a forma usada pelos médicos para descrever um milagre, diz Dick. O futuro mudou drasticamente para os Ged. Em lugar de preocupar-se com ele, Dick e Judy estão compartilhando sua história do poder restaurador de Deus todos os dias. Dick voltou a trabalhar. Ele está construindo e vendendo novas casas. Mais uma vez, Dick e Judy deram um passeio pelas areias de Myrtle Beach. Ela colocou a mão na dele e disse: "Você tem razão. A vida não pode nunca vir a ser melhor que isto."